Olá, tudo bom? Bem-vindo ao canal. Meu nome é Natasha, eu sou pediatra, especialista em desenvolvimento infantil e mãe de Davi, que é autista nível 1 de suporte. Hoje a gente vai falar de um tema, que é Asperger ou autismo. Muita gente tem dúvida, o que é Asperger? Qual a diferença do Asperger no autismo? Se ele de fato faz parte do transtorno do espectro autista. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças dos dois e como eles também têm coisas em comum. Não esquece de deixar seu like, curta, comente o vídeo, fique até o final e me diga o que você achou. Vamos começar falando sobre o que é autismo. Eu acho que o conceito ajuda bastante. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui em outros momentos do canal, em alguns outros vídeos, vocês podem dar uma olhadinha lá, que a gente explora bastante o conceito de autismo. Mas hoje aqui eu vou explicar rapidinho para a gente poder também entender a diferença entre Asperger e autismo. Então, o autismo, ele precisa ter três situações muito importantes. Ele precisa ter padrões repetitivos, tá? Ou movimentos repetitivos, como as estereotipias ou gostos repetitivos, né? Gosta de só carros, só brinca com carros e etc. Ele precisa ter dificuldade na comunicação e interação social e na comunicação não verbal ou verbal. Além disso, é importante que essas características elas estejam presentes desde a infância, desde pequenininho, e que não exista nenhum outro componente que justifique como alteração da cognição, deficiência cognitiva ou algum atraso do desenvolvimento global que justifique esses comportamentos. Passando por isso a gente fecha o diagnóstico de transtorno do espectro autista conforme o DMS-5, né, que é o manual das doenças de transtorno mentais e psiquiátricas. E o Asperger? O que é Asperger? Síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, ela é um nome dado baseado em Hans Asperger, que foi um pediatra austríaco que na época do nazismo percebeu algumas crianças que tinham alteração do desenvolvimento, elas tinham dificuldade de interação, elas tinham literalidade, ou seja, pensamento muito literal, muito reto, né, muito concreto, e dificuldade de interação social. Mas nessas crianças não tinha uma coisa que a gente vê no autismo, que é a dificuldade da comunicação verbal, da alteração, atrasos de fala. Então essas crianças não tinham atrasos de fala. Diante disso, ele deu o nome dessa síndrome de Asperger, deu o próprio nome, e de lá para cá ela vem sendo estudada, foi sendo estudada e melhorado os seus critérios diagnósticos. E aí, no último lançamento do manual de transtornos mentais, né, que é o DMS-5, o transtorno do espectro autista, ele se tornou um espectro, né? E ele englobou a síndrome de Asperger. Então hoje a gente não fala mais sobre a síndrome de Asperger, ela não existe mais como um diagnóstico, ela faz parte do TEA, do transtorno do espectro autista. Mas o que se difere da síndrome de Asperger para o autismo, né? Basicamente a síndrome de Asperger ela tem tudo que o autista tem, menos atraso da fala. É comum, muito comum, que a gente veja nos Asperger uma superdotação, altas habilidades, mas não é obrigatório que o Asperger seja superdotado ou tenha altas habilidades. Superdotação em altas habilidades é um diagnóstico à parte que às vezes faz parte, ele vem em conjunto com o TEA, mas não significa que é uma característica, não significa que é um ponto que vai se levar em consideração para se fechar o diagnóstico. Então, a diferença basal entre síndrome de Asperger e autismo, ela vem com essa alteração da fala. Então, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, a gente vai ver a criança que ela tem um atraso da fala, da comunicação verbal e não verbal, enquanto que o critérios para o Asperger, na época, ele não tinha essa alteração de fala, então ele não tinha atrasos de fala na infância. Então, por isso que existia essa separação. Como é apenas um ponto e esse ponto não se tornou importante para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele não faz parte como um ponto importante dentro do DMS-5, foi tudo englobado num diagnóstico só. Então hoje a gente só fala transtorno do espectro autista e aí a gente usa os níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Uma das coisas que no paciente que antigamente seria o Asperger, né? Ele
ele acaba influenciando no diagnóstico é porque é uma criança que fala, que ela tem um bom desenvolvimento da fala, ela não tem nenhum déficit nessa área. E isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco o diagnóstico, porque muitas vezes essa criança ela aprende meios de se adaptar às dificuldades que ela encontra, tanto na comunicação social como nesses comportamentos repetitivos, que muitas vezes na infância não são tão perceptíveis quanto às vezes na vida adulta. Do mesmo modo que na vida adulta, muitos pacientes que seriam Asperger, eles acabaram por ter às vezes um desenvolvimento de fala bom, fazendo adaptações ao longo da vida que fizeram com que ele passasse pelo processo de situações sem perceber as dificuldades, tendo as dificuldades, mas sem os outros perceberem o quanto aquela dificuldade teria uma implicação de diagnóstico, né? O quanto aquilo ali é sintomático. Aquilo também passa despercebido não só para quem está de fora, mas muitas vezes para a própria pessoa, que acha que é simplesmente uma dificuldade dela de comunicação. São considerados como tímidos, porque eles têm um isolamento social importante, porque eles têm muita dificuldade de interação social. Apesar dele falar, de ter uma fala bem evoluída, normalmente tem um vocabulário super elevado, uma fala muito instruída, mas ele não consegue criar um diálogo permanente com uma outra pessoa, socializar, conversar. E isso acaba impactando muito no isolamento social dessas pessoas, né? Então, acho que o diagnóstico, nesse caso, às vezes se torna mais demorado, mais difícil de fazer, é mais perceptível por essas questões mais detalhistas que acontecem no paciente, que antigamente era o paciente considerado síndrome de Asperger. É claro que hoje, com a evolução do diagnóstico, do aprendizado que a gente tem sobre autismo, do olhar mais frequente, né, dessa disseminação da informação, é claro que qualquer alteração de desenvolvimento neuroinfantil, ela deve ser considerada e analisada, sendo ela uma TEA, sendo ela um transtorno global, um atraso global, seja ela um transtorno de fala, seja ela um transtorno sensorial, deve ser acompanhada, investigada e tratada. Mas com certeza o Asperger, a gente deve ter muitos Asperger por aí que não tem diagnóstico porque conseguiram de alguma forma, por causa dessa capacidade verbal de linguagem, ultrapassar aí as barreiras, né? Mas com certeza com muitas dificuldades. A criança com Asperger, né, que seria o Asperger antigo, ela não muda as intervenções que ela vai precisar do mesmo jeito que uma criança que seria um autismo atípico, né, como a gente chamava antigamente, precisaria. O transtorno no espectro autista, ele tem as suas intervenções necessárias, independente do nível. O que vai mudar é que você vai focar essas intervenções diretamente para as dificuldades daquela criança. Então, se você vê que ela tem uma dificuldade de socialização, que é o mais importante ali, e que em outros campos ela tem desenvolvido bem, você vai usar a maior parte do tratamento para focado em habilidades sociais. Se eu preciso desenvolver a comunicação para essa criança evoluir bem, é habilidades sociais. Em um outro momento você pode precisar também, porque são crianças que também têm transtornos sensoriais da TO, e fazer necessidade de ajuda da TO para a interação sensorial e ajudar para que ela possa desenvolver melhor e assimilar e aprender maneiras de controle, de organização sensorial. Então, as intervenções para quem seria um Asperger, elas não mudam hoje em dia em relação ao tratamento do autismo como um todo. Como eu já falei aqui em outros momentos, em outros vídeos, o transtorno do espectro autista, ele é um espectro, então o tratamento, a gente tem uma base de tratamento, mas é claro que ele vai ser individualizado de acordo com cada demanda de cada criança, porque cada autista é um autista diferente. E o que a gente aprendeu aqui hoje? Que Asperger faz parte do transtorno do espectro autista, que hoje
não existe mais a síndrome de Asperger, hoje tudo é autismo, mas que o Asperger foi lá atrás feito esse diagnóstico pelo Hans Asperger, que era um pediatra austríaco. E ele percebeu que essas crianças tinham várias alterações de interação social, sensorial, dificuldade, isolamento, muito isolamento social, mas elas não tinham problemas de comunicação verbal, elas não tinham alterações verbais nem alterações de cognição. E aí ele deu esse nome de Asperger, síndrome de Asperger. Mas ao longo da vida foi sendo estudado e percebeu-se que ela faria parte do transtorno do espectro autista, porque tem muitas características em comum e apenas a diferença de ser do atraso da fala, que no Asperger a gente não tem. Mas o tratamento é o mesmo. Tanto o Asperger quanto o transtorno do espectro autista vai ter as mesmas necessidades de terapias. O mais importante é que seja diagnosticado e seja iniciado o tratamento precoce. Terapia precoce, ela muda prognóstico, muda desenvolvimento, muda marco, muda tudo. Asperger ou não, o que importa é que a gente comece as terapias precocemente. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, me diga o que vocês estão achando, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.